Oi, YouTube, estamos aqui E aí? finalmente para fazer um vídeo tão pedido por vocês. Esse foi eu. Esse foi pedido. Na verdade, eu acho que vocês queriam saber mais de uma coisa em específico e com o tempo foram surgindo outras dúvidas. Então, tipo assim, vocês já pediram muito que a gente fizesse ou um vídeo ou incluísse um vlog e a gente respondendo perguntas sobre o nosso relacionamento. Então, eu quis deixar um vídeo específico. Perguntas. Exatamente. Eu quis deixar um vídeo específico pra isso. E aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E aí vocês perguntaram horrores. Só que assim, eu acho que mais de 60% das perguntas foram iguais. Não só pra você, mas pra meu você também foi essa. Exatamente. Então, tipo, pergunta principal que muita gente fez, inclusive já tinham feito antes de eu abrir a caixinha de pergunta, foi a como vocês se conheceram. Então vou até deixar a Bru começar. Eu? Exatamente. Quero que você diga como a gente se conheceu. Tipo, é uma pergunta muito específica, tipo, como a gente se conheceu. Porque, tipo, tem outras perguntas que a gente vai emendar nessa, mas essa é, tipo, simples. Como a gente se conheceu, Bru? Tá, vamos lá. Eu conheci Mirella através de um amigo meu, Igor, que se formou comigo. Não pessoalmente, mas eu soube quem Mirella era, porque ele repostava Mirella, os stories dela. Era meu Nutri, ele. Era o Nutri. E eu sabia quem ela era. Eu sabia que você treinava na CIA também. Uhum. Mas assim, enfim, não te segui na época, nada do tipo. Aí teve um dia Também treinava em horários diferentes, né? A gente nem se encontrava. E aí eu lembro que teve um dia específico que Igor, ele foi treinar comigo na CIA. E aí ele me postou. E foi nesse dia que você começou a me seguir. Não sei se foi esse dia que você me conheceu. Não, eu acho que eu já tinha te visto. Eu já tinha te visto na academia. Na academia. Mas eu segui porque, tipo, o Bruno produzia conteúdo pro Instagram, era nutricionista. Então, tipo, eu sempre segui perfis nesse mesmo estilo pra ter informação. Enfim, até uma pergunta que eu vou responder no final sobre nutrição. Então, eu sempre me interessei muito e ele sempre foi uma pessoa que abordou assuntos. E, tipo, a prática de nutrição dele foi sempre uma prática que eu acreditei muito. E aí eu segui ele, não foi? Exato. No Insta. E aí eu segui ela de volta, porque eu dei uma olhada no feed, etc, story, e vi que ela produzia conteúdo também, receita, postava rotina, eu falei, vou seguir. Exato. Então assim, foi aí que eu de fato soube quem era Mirella, entendeu? E a gente se viu, né? Deve ter se visto na academia, assim, Isso. Mas que eu de fato comecei a acompanhar Mirella foi a partir desse momento. Exatamente. Então a gente se conheceu, teoricamente, através do Instagram, né? E aí, eu acho que, tipo, isso foi em setembro do ano passado, No final do ano passado. Eu acho que até o começo desse ano, a gente, tipo, teve 2 interações, assim, e porque, foi por na causa verdade, de era corrida. você me acompanhando, eu te acompanhando como, Exato, tipo, a gente não conversava. 2 perfis totalmente aleatórios, separados. Assim. Eu acho que uma primeira interação que teve foi quando até tu, tipo, começou a correr, tu nunca tinha corrido. Porque, inclusive, foi e eu já no corria. final do ano que eu comecei a correr. E aí Mirella já corria, então foi tipo, aí que deve ter alguma... Eu não lembro nem como foi a primeira interação da gente. Mas foi sobre corrida, deve ter sido alguma coisa em relação a corrida, com certeza, entendeu? Com certeza. Mas, tipo, de setembro até o começo desse ano, foi, tipo, 2 interações e, tipo assim, de boa, sobre corrida, opinião. Exato. Enfim, a gente não conversava, a gente não era amigo ano passado. Exato. E já passando pra outra pergunta, né, que foi a Michelle Lima que fez, ela fez assim, qual foi o momento que você virou e pensou no Bru de forma diferente? Foi algo específico? E aí, como a resposta é de casal, a gente vai falar dos 2 contextos, né? Do de Bruno e do meu. Só que pra contextualizar até esse momento chegar, eu vou falar de como é que a gente se tornou amigo, né? Porque até vocês acompanharam aqui, tu apareceu já em alguns vlogs antes, porque a gente era amigo antes da gente começar um relacionamento, a gente era amigo. Então, no comecinho desse ano, Bru, ele começou a correr, tipo assim, mesmo, na verdade, assim, correr mesmo. Porque eu tinha começar a treinar, né? Eu comecei a correr no final do ano passado, como eu falei, só que assim, eu tava me habituando, né? Pegando o ritmo. Mas quando foi no começo desse ano, no dia 1 de janeiro, eu comecei a fazer uma preparação para uma meia maratona. E aí, eu lembro que também tava querendo... Enfim, evoluir mais na corrida. Porque eu sempre corri, né? Eu corro há muitos anos, mas eu nunca treinei corrida. E aí quando eu vi, tipo, que você tava conversando e tal, eu me interessei. Tanto é que a planilha que eu fazia no começo desse ano, que eu já compartilhei com vocês, foi
Bru que compartilhou comigo, porque Thiago, amigo de. Agora compartilhou é nosso comigo. amigo, compartilhou com ele Exato. e ele compartilhou comigo. Então, tipo, a interação da gente começou, tipo, a aumentar porque a gente estava Exato. fazendo a mesma planilha. Foi. Então, Eu a acho gente que só conversava inclusive sobre isso. foi aí que passou só de, tipo, enfim, conhecidos de Instagram que se seguem, tipo, separados. Um pra, amigo tipo, do Instagram. amigo de Instagram, entendeu? É. Porque eu compartilhei essa planilha com ela, assim como eu compartilhei com várias outras pessoas do meu Instagram. Nossa, mano, Recife inteiro Então, tem assim, essa planilha. Mirella começou também a fazer essa planilha e a gente, coincidentemente, tava fazendo Os mesmos os mesmos treinos, Só que entendeu? ele já corria na avenida, eu sempre corri na esteira. E ele treinava, ele corria em dias diferentes. Então ele sempre fazia a corrida antes de mim. Exato. E aí quando ele fazia, ele sempre dizia, ó, o treino tá desse jeito, Aí eu muito postava, aí difícil. tipo, Sempre falava uma interações coisa. assim, tipo, sobre a planilha. Exato. E assim, a nossa interação até abril Foi só isso. foi isso, entendeu? Tipo, Foi, era ou exatamente. nutrição, alguma coisa assim, tipo, É, aleatória nos da- stories, ou corrida corrida. sobre os treinos dessa planilha. Exato. E aí essa planilha, ela tipo, tinha um cronograma e até você chegar no dia de fato de fazer a meia maratona. E aí a gente, tipo, ele tinha comentado comigo que ele já tinha combinado. Não, velho, calma. A planilha, ela tem uma duração de 3 meses, 12 semanas. Então, eu comecei, como eu falei, no dia 1 de janeiro, então ela terminaria dia 1 de abril. Então, eu e Tico, que foi o amigo que compartilhou essa planilha, a gente tinha pensado em fazer essa meia maratona no circuito das estações, que ia ser no meio de abril. Então, a nossa ideia era finalizar essa planilha de fato em abril, no circuito das estações. E aí, você já tinha me dito, já tinha dado essa ideia pra mim. Tipo, a gente Exato. vai fazer isso porque, tipo, o circuito das estações aqui não tem meia maratona. Então, ia fazer, tipo, um negócio diferente. E a gente ia correr antes, era um esquema, grupo de não vale a pena a amigos. gente entrar aqui, mas assim, e tinha um Não, grupo de pessoas, exato, entendeu? era um grupo Então, de pessoas assim, que ia fazer essa porque como eu corrida. falei, como eu compartilhei a planilha com muita gente, não era só eu e o Thiago que ia fazer essa minha maratona, Muita entendeu? Tipo, gente, muita é. gente também entrou nessa. Então eu e Thiago, a gente tava meio que tentando montar um pelotãozinho pra fazer isso. E eu chamei Mirella pra fazer também. fazer parte desse grupo pra fazer. E ela topou. E aí eu comprei, a gente comprou Compramos o circuito das circuitos, estações e tal, exato. enfim. E E assim- aí, eu vou até contar. Eu vou contar essa parte. Porque Certo. eu tava fazendo junto com ele. E aí o queridão aqui, sabe o que ele fez? Um detalhe. Um detalhe. Ele simplesmente, Thiago, eu não conhecia Thiago na época. Aí ele, tipo assim, simplesmente decidiu fazer uma meia maratona É porque, muito antes. Não, deixa eu contextualizar um pouquinho. Não, que eu não parei de fazer a planilha porque você parou. No circuito das estações, como me falou, não ia ter uma meia maratona. E a Não gente era ia uma prova fazer, de não era uma 21 prova quilômetros. não era oficial. E aí, interessante, até pensando em apoio de hidratação, etc. E você fazer sua primeira meia maratona numa prova. Enfim, não só pelo clima, mas pela estrutura. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. E aí, Thiago, que estava também fazendo essa preparação, só que ele já estava muito mais preparado, ele viu que em março, no comecinho de março, ia ter uma meia maratona em João Pessoa, na cidade aqui do lado. E eu prontamente comprei a ideia de ir para João Pessoa. Só que isso era 6 semanas antes de finalizar. 4 semanas antes de Finalizar a finalizar planilha. e 6 semanas antes da gente fazer O o circuito circuito das das estações. É. Resultado, fui com o Thiago para João Pessoa. Não, e o melhor que foi assim, como a gente não era tão próximo, a gente não conversava, além de, tipo, trocar essas interações no Instagram sobre a corrida, ele simplesmente disse assim, olha, eu vou fazer a meia e tal, aí eu não vou continuar a planilha, aí eu... Beleza. E outra, como eu não tinha grupo de corrida nessa época, então eu corria na esteira. Aí, tipo, querendo ou não, saber que tinha uma pessoa fazendo, mesmo que a gente tipo, fosse dá tão uma próximo, estiga. dá uma estiga, né? E ele falou, vou fazer a meia maratona. Tá bom. Aí eu ainda tentei continuar assim, quer saber, eu corro na esteira. Eu não tenho Pra nenhuma fazer prova em sozinho. vista. Aí eu não vou Aí, fazer tipo, a nossa sozinha. ideia de fazer o circuito das estações Já tipo, não morreu. ia rolar. Entendeu? Mas quer saber, quando eu tiver alguma prova em mente, aí eu volto a treinar e tal. Aí eu, tipo, dei uma parada na planilha. Foi Nossa, mal. eu fiquei com um ódio tão grande. Foi mal. Eu lembro, olha que filha da mãe. Aí eu parei de fazer a planilha específica, mas eu não deixei de correr, né? Tanto é que eu corria, tipo assim, comecei a correr, tipo, hoje eu tô a fim de correr tal. Exato. E aí corria. Só que o ponto é que, assim, tínhamos comprado o circuito das estações. E tudo bem, a ideia de fazer a minha maratona, ela tinha morrido, porque eu fiz a minha maratona em João Pessoa, enfim, fomos para o circuito das estações apenas para fazer a prova mesmo. Prova, que foi 13 km. Exato, foi. E o ponto foi o seguinte, é que nesse dia em específico, Mirella Até aí a gente ainda não era amigo mesmo. Não, assim, foi literalmente, É. enfim.
E aí, quando foi nesse dia em específico, Mirella conheceu uma grande minha amiga, que é Ju. Que vocês conhecem. Exato. Ju, pra quem não sabe, ela tem a sala do consultório, é do lado da minha. Então, assim, eu vejo ela todo dia. E a gente se aproximou muito esse ano por conta da corrida e também por conta da rotina. Você é amiga dela há muitos anos. A Ju se formou comigo. Então, assim, imagina que Mirella conheceu o Ju e eu tava muito próximo de Ju. Então, tipo, isso fez com que a gente se aproximasse. Assim, eu fiquei, na verdade, eu fiquei amiga de Bruno assim, a gente por pode causa considerar, de Ju. A gente pode considerar que, assim, viramos amigos, assim, de fato, tirando essa parte de treino, planilha, corrida, etc. A partir de Ju. Das situações. Exatamente. A partir de Ju. Então, tipo, foi aí, porque pra contextualizar a questão da pergunta, né? A gente, antes de começar o nosso relacionamento, a gente realmente era amigo. Então, e foi nessa virada de chave aí, do circuito das estações, que a gente se aproximou, ficou amigo, ele era muito amigo de Ju, e enfim, todo mundo a mesma vibe, todo mundo com os mesmos objetivos, corrida, tipo, a gente nunca foi de sair pra nada, então o rolê da gente era correr, tomar café da manhã, ou então comer uma salada, então tipo, a gente se aproximou e começou a criar de fato uma amizade. Nós três. Nós três, exatamente. Inclusive tem um grupo no WhatsApp, tipo, desde essa época. Eu, Bruno nós três que a gente falava sobre corrida. Exatamente. E fofocava um pouquinho sobre a vida. Amizade. Exatamente, sobre os amigos, porque a gente tem muitos amigos em comum. Também. Recife é assim. Quem mora em Recife sabe, né? Recife é um ovo, então todo mundo conhece todo mundo. Exato. Então a gente sempre conversou muito e tal. Então a gente era amigo, virou amigo a partir de abril. Né? E aí a gente entra nessa pergunta, inclusive quero que você comece a responder ela. Quem foi que fez mesmo? Foi... Cadê? Michelle. Qual foi o momento que você virou e pensou na minha de uma forma diferente? Veja só. Contextualiza também, né? Contextualizar. Porque as pessoas me conhecem, não te conhecem. Viramos amigos, assim, mais próximos, a partir do circuito das discussões. Certo? E assim, pra quem não sabe, na época eu namorava. Mi também namorava. E assim, nunca rolou, apesar dessa amizade ter se aproximado, tipo, nunca rolou absolutamente nada de, enfim, algo a mais do que amizade. Nós três, inclusive. Só que quando Até porque eu não estaria contigo, né? Se tivesse rolado. Lógico. Quando foi no começo de maio, então estávamos metade de abril, no começo de maio, a minha ex-namorada terminou comigo. E assim, eu não vou entrar nos detalhes dos motivos, mas inclusive nós três conversávamos sobre o como que os nossos os respectivos e respectiva não eram do nosso estilo de vida. Não estava alinhado. E como que isso dificultava, porque assim, a gente estava muito nessa vibe corrida. Só que um PS, tá? A gente conversava, só que quem hablava e quem falava sobre tudo era eu e Ju. Um queridão aqui, ele só dava conselho, falava que eu não entendo e tal, mas tipo, o Bruno, ele sempre foi muito reservado quanto a isso. Tanto é que, tipo, eu e Ju não fazia ideia do que tava rolando no relacionamento dele, sabe? Até porque a gente nunca quis ser invasiva. Tipo, a gente falava porque a gente é, enfim, mulher é mais assim, né? Tipo, se abre mais, fala mais. Então eu e Ju sempre falou mais sobre nossos relacionamentos e Bruno só, tipo, dava conselho ali pontuais. Inclusive, eu acredito que vocês achavam que, assim, eu e minha ex lidávamos bem com isso, as diferenças. E eu até já tinha comentado com o Ju que, tipo, caramba, eu acho que, tipo, Bruno e a namorada dele, tipo, conseguem se dar bem com essa situação, porque eu e Ju não se dava bem com isso, né? Tipo, não sabia lidar com essa situação. Tanto é que, tipo, ele não falava nada e a gente falava, não. Pra ele deve ser boa, deve estar... Por isso que ele dá conselho. Então, tipo, nem a gente sabia como é que tava, tipo, de fato, a vida amorosa dele, porque ele sempre foi muito reservado quanto a isso. E aí, quando foi no começo de maio, a minha ex terminou comigo. Tivemos um relacionamento de 5 anos, tá? E, enfim, terminamos. Onde, na verdade, assim, só até pra ninguém supor nada, o motivo principal foi nada mais do que essa incompatibilidade de estilo de vida, entendeu? E tudo bem, foi uma decisão muito madura da parte dela, entendo, e beleza. Só que, o que aconteceu? Na semana pós, né, que eu terminei, elas primeiro não entenderam nada, que assim, do nada, Bruno terminou. Não, e outra, tipo assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp e, tipo assim, Bruno sempre foi palhaço, então, tipo, ele sempre ficava lá tirando onda, mandava umas coisas engraçadas e tal, e ele simplesmente, tipo, do nada,
Bruno sumiu, assim, tipo, a gente já era amigo, então eu e Ju ficou preocupada sem saber, tipo, o que tinha acontecido. Tanto é que tu acha que tu ficou uns 2 dias sem falar nada no grupo. E a gente também, tipo, não vou, né, ser invasiva e sair interagir foi tipo... Exato, a gente não sabia o que tinha acontecido, então a gente também não perguntou. Enfim, beleza. Só que aí, a gente marcou, nessa semana, de jantar, nós 3. Que eu você que chamou, você que jantar pra contar você. Exato, porque depois eu apareci no grupo e falei o que tinha acontecido, etc. E, enfim, elas já sabiam um pouco, né, dessa incompatibilidade, mas, enfim, queriam saber detalhes de como é que foi isso, do nada, etc. E a gente marcou de jantar. Só que nesse dia do jantar, olha como a vida é. Nesse dia do jantar, estávamos eu e Ju atendendo nesse dia, então Mirella foi lá pro consultório, porque íamos sair lá. Nesse dia específico, olha como a vida é. Um paciente de Ju errou o dia que era pra ele ir, e deu tipo 6h30 da noite ele apareceu lá. A gente já tava se organizando pra sair. Tipo, organizando pra sair. Você acredita nisso? Então o Ju falou assim, eu vou ter que atender. E aí, Mirella já tava lá. Inclusive, a gente, tipo, não saiu pra jantar, tipo, eu e ela. Não, a gente ficou no consultório. É que não ia, eu e Bruno, até porque eu namorava, né, na época. Eu tinha terminado fazia, tipo... Exato. E aí, a gente começou a conversar. Eu comecei a contar pra ela, tipo, realmente o que tinha acontecido, o motivo. Até porque eu pensei assim, Ju vai atender, mas eu preciso saber, né? Tipo assim, até pra ele pra ajudar, conversar, né? exato. Pra ajudar, né? Eu disse, então vamos conversar, eu tô aqui pra ele ajudar e tal. E ele começou a conversar comigo, contar o que tinha acontecido e tal. E assim, respondendo por mim, particularmente, foi a partir desse dia foi daí já. Que, tipo, eu senti algo diferente, entendeu? Porque, assim, a gente conversou bastante e eu via que os teus pensamentos... Tipo, mas a gente nunca tinha tido uma conversa tão profunda sobre isso. Porque, assim, como a gente falou, tipo, eu nunca me aprofundei muito, né? Eu sempre fui mais reservado nisso, entendeu? Então, assim, quando eu fui conversando também, eu fui me abrindo um pouco mais, enfim, mim também se abrindo um pouco mais, eu falei, caramba, essa menina aí é interessante. Só que, assim, detalhe... Não, ele não falou isso, ele não chegou a falar isso pra mim, nem eu desconfiei, até que, tipo, ele me contou depois disso, mas eu jamais faltei com respeito, tipo, investir... Isso é uma das coisas que eu sempre admirei em você, inclusive, eu até já falei, isso tipo, Bruno sempre foi respeitador fora de cogitação. Não, e assim, comigo, não só comigo, como, tipo, com todo mundo do ciclo, né, que a gente tinha amigos em comum. Com todo mundo, com paciente, com amigo, com todo mundo, enfim. E aí, mas foi nesse dia... Acho que eu posso dizer que foi nesse dia que, tipo, eu senti, entendeu? Mas eu também tava, né? No final do término, sabe? Aquela coisa, enfim. Tá. E pra você? Como foi que você... Não, então, tipo, nessa semana em específico, foi inclusive uma semana antes de eu terminar... Foi uma semana antes? Ou foram 2 semanas antes? Eu acho que foi... Foi umas 2 semanas antes, eu acho, de eu terminar o meu relacionamento. Meu namoro terminou... No comecinho de maio. Eu acho que foi umas 2 semanas. Eu terminei. Primeiro domingo de maio, coisa assim. Eu acho que foi depois que você terminou. Eu acho que 1 semana e meia depois dessa conversa específica, logo na semana que tu terminou, eu terminei meu relacionamento. Mas assim, eu não decidi. Até porque eu já me abri com vocês aqui, já contei da minha história, né? Não vou voltar a todo o contexto do fim do meu relacionamento. Se você quiser ver, veja aí nos outros vlogs. Mas assim, eu não decidi naquele momento ali terminar o meu relacionamento, né? Eu já tava em um relacionamento que não estava bom há muitos anos, inclusive era sobre isso que eu conversava com os meninos, né? Não dava também tantos detalhes, mas eu falava do que eu estava passando, de como estava sendo difícil pra mim. Então, tipo, eu já estava com essa ideia na minha cabeça há um tempo e ali eu já estava muito próxima de agir, né? De fato, tomar a decisão muito difícil que eu tomei, né? Já contei pra vocês tudo que estava envolvido. E aí, quando foi umas 2 semanas depois dessa conversa da gente, eu terminei meu relacionamento, não tinha nada a ver com o Bruno, tanto é que eles só souberam depois que eu terminei. Foi tipo a mesma coisa, eu terminei, depois eu contei no grupo, ficaram os dois assim, tipo, como assim e tal. Porque eles sabiam, Bruno tipo, sabia muito mais de como é que tava, mas eu nunca disse, vou pela terminar. Conversa que teve, mas assim, de verdade... Eu nunca disse que eu ia terminar meu relacionamento. De verdade, eu, inclusive eu falava isso no grupo, eu não achava que era terminar. Ele falava pra mim. Entendeu? Por conta dentro desse contexto. Exato. Ele falava, eu acho que você vai, tipo, tentar dar um jeito. Ele sempre falava isso. Tipo, a zona de conforto é complicada, entendeu? Então, assim, eu não imaginei
que você ia ter essa iniciativa. Eu acho que Ju também não, tipo, porque, como eu falei, eu me abria, falava sobre os meus problemas, mas eu nunca dizia, tipo, ó, a realidade de fato que eu tava passando, que eu tava pensando, de fato, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, até porque pra mim era um momento muito difícil, né? Então eles imaginavam que poderia acontecer em algum momento, sabiam da situação, mas, tipo, nem cogitavam que isso ia acontecer agora. Enfim, voltando pra pergunta. Aí eu terminei meu relacionamento e aí eu contei pra os meninos, acho que foi lá no final de semana, aí, tipo, uns 2 dias depois eu falei no grupo, olha, eu terminei meu relacionamento e tal, não sei o que, e aí eu tava num momento assim, péssimo, porque além de ter terminado meu relacionamento, eu tive toda uma mudança de rotina, né? Tipo, eu saí do meu apartamento, eu voltei pra casa da minha mãe, inclusive fiquei mais longe dos meninos, porque a gente até conseguia se encontrar mais, porque eu morava aqui no mesmo bairro que eles. Então, tipo, eu até falei isso, né? Vai ser uma mudança muito grande, a gente, tipo, não vai se encontrar tanto quanto a gente se encontrava antes. E aí eu falei, eu preciso muito de vocês agora, porque eram as pessoas que estavam mais próximas de mim na época, né? E aí, o que aconteceu? Eu quis ser também esse apoio pra Mirella, porque eu já tava, há 2 semanas, tipo, eu já tava bem melhor em termos, assim, de fim de relacionamento. Tipo, de cabeça, entendeu? Tipo, eu tinha de fato entendido que a decisão tinha sido a melhor possível. E você acha que era a pessoa que mais iria me entender no momento, porque você tinha acabado de passar, tipo, pela mesma situação, apesar de contextos diferentes, né? E aí, marcamos de, tipo, jantar novamente. Só que o ponto é que nesse dia, Ju, ela não podia jantar, entendeu? E aí, o que aconteceu? Se eu fosse jantar com Mirella, ia aparecer um date, entendeu? Sair do restaurante. Ia aparecer um date. Não dava. O que aconteceu? Nessa semana que eu terminei, meus pais estavam viajando, estavam na Europa. Eles passaram quase 20 dias na Europa. Então eu tava sozinho em casa. Então eu chamei Mirella pra jantar aqui em casa. E assim, de verdade, eu não chamei com nenhuma segunda intenção, assim, do tipo, ó... Não, tudo até porque foi no grupo. 2 Ele me chamou dias. você me chamou pra vir aqui no grupo, inclusive até porque Ju vinha, ela não podia, né, no jantar, ele disse, então pode vir aqui pra casa, tá, a gente conversa. E eu, tipo, tudo que eu precisava era de um apoio, era de um amigo, era de conversar. Então, tipo... E ainda mais porque a gente já tinha essa conversa do meu consultório, exato. Enfim, aberto um pro outro um pouco das coisas e tal. Então, assim, eu também tava querendo ser esse apoio pra ela, entendeu? E aí foi no caso do meu lado, né, tipo, quando é que virou a chavezinha e tal. Claro, tipo, eu sempre admirei Bru por várias qualidades que ele tem. Tipo, ele é inteligente, ele sempre foi respeitoso, era uma coisa que eu admirava muito, porque a gente sabe como é hoje em dia, né? Tipo, tanto homens quanto mulheres, não vou dizer que só homens, mas assim, na minha experiência, mais homens, que tipo, até quando é amigo, falta com respeito alguma coisa, solta alguma gracinha. Isso é muito comum hoje em dia. E tipo, isso já aconteceu comigo várias vezes, com várias pessoas vários homens que eram próximos a mim. E Bruno nunca nesse tempo inteiro faltou com respeito comigo, nem com Ju, nem com outras mulheres que eram... Nem quando eu namorava e nem depois nem que eu terminei. Nem quando eu namorava, nem depois eu tava namorando. Então, tipo assim, isso era uma coisa que eu já admirava muito nele, sabe? Então, tipo, sempre foi respeitoso, educado, inteligente. Então, eram qualidades que eu sempre admirei sendo amiga dele, sabe? Fora isso, a gente sempre foi muito parecido em muitas coisas. Tanto é que tipo, a gente já falava sobre isso quando a gente era amigo. Então, tipo, eram coisas que já eram muito compatíveis, eu já admirava. E aí, tipo, no momento que você tá ali, querendo ou não, eu tava frágil. Eu já tinha todo esse... toda essa admiração por você. E ele é um gato maravilhoso. Lindo. Mano, não tem como... Isso, tipo assim, não tinha como não acontecer, sabe? E aí, nesse dia... porque assim, nesse dia, assim, claro... Me contou melhor as coisas, tipo, tudo que tinha acontecido de fato, eu, né? De fato, contei o que tinha acontecido, né? Melhor, assim, sabe? Mais detalhes. Exato. E assim, a vibe desse dia, tipo, também foi muito boa, entendeu? Então, assim, não foi aquela coisa meio que só tristeza, tipo, não, sabe? Zero. Até porque, tipo... Claro, tipo... E assim, como eu falei, eu tava com a cabeça muito melhor, entendeu? Tipo, eu já tava mais pra cima, então, tipo, enfim... E outra, eu até contei aqui, tipo, apesar de ter sido uma situação muito difícil, eu tava triste, mas foi uma decisão que eu tomei, então partiu de mim. Então, querendo ou não... Parte de você tava aliviada e feliz por ter feito tinha isso, tristeza sabe? por tudo, mas também tinha uma parte aliviada por... Exato. Então não foi uma conversa triste, a gente veio pra casa, conversou e
Foi uma noite legal, sabe? Exato. Então acabou rolando. Acabou rolando, entendeu? Exatamente. Então foi a partir daí. Só que aí as coisas foram muito intensas. Exato. E a gente, tipo, ficou uma vez e depois a gente já ficou de novo, tipo, 2 dias depois. Mas é porque é uma coisa que... Imagine o seguinte. Desde que a gente começou a se aproximar mais, a gente percebia que um era muito parecido com o outro. A gente tava muito alinhado em tudo, É, sabe? e assim, e acaba que assim, foi tudo também muito intenso, porque imagina que isso foi no meio de abril, aí no começo de maio eu terminei, no meio de maio você terminou, sabe? E aí depois, tipo, pouco tempo depois, né, dias depois, tipo, a gente acabou ficando, e aí, sabe, foi ficando junto, e assim, não é que, pelo menos falando por mim, tá? Que eu comecei a ficar com você, eu senti interesse em você naquela época porque eu queria preencher um espaço que a minha ex tinha deixado, por exemplo. Inclusive era um medo que eu tinha também, eu acho que você também talvez poderia pensar a mesma coisa. Exato, e assim, muita gente me perguntava, sabe, tipo, agora você vai, tipo, curtir a vida, né, e tal, não sei o quê. Porque curtir a vida pra maioria das pessoas é tipo, vai farrar, sair pegando gente, não. Exato, tipo, e nunca foi o meu perfil fazer isso, entendeu? Então eu sempre gostei muito de companhia, e assim... Mi é uma pessoa incrível, sabe? Em relação a isso de, o estilo de vida dela, tipo, o pensamento, valores, etc. Tipo, além, claro, também de ser uma gata, entendeu? Então, assim, foi uma pessoa que chegou e eu digo pra todo mundo, o fato de a gente ter ficado junto tão rápido foi uma grande coincidência da vida, entendeu? Foi tipo, os caminhos terem se cruzado no momento certo, na hora certa. E outra, eu e Bru, a gente é uma pessoa que a gente conversa muito sobre tudo e principalmente sobre a gente. E isso foi uma coisa, eu acho muito massa isso, porque foi uma coisa que aconteceu desde o iniciozinho. Até a gente, tipo, nesse começo, assim, a gente sempre deixou as coisas, tipo, muito claras, sabe? A gente sempre procurou conversar, tipo, e aí, será que vai dar certo? Olha todo o assim, contexto. O que acontece? A gente sempre duvidou, né? Por mais assim, que eu seja um cara reservado assim, quando eu tô num relacionamento, ou enfim, eu tenho uma certa intimidade ali com a pessoa, eu também acabo me abrindo um pouco mais, entendeu? Isso. Então, assim, você nesse tempo conheceu muito, sabe, tipo, do Bruno, eu também acabei conhecendo muito da Mirella, então acabou que as coisas foram, tipo, fluindo. Então, termos ficado juntos tão rápido foi uma grande coincidência da vida e, assim, o fato da gente também ter tido essa intensidade toda é porque também a gente não é mais criança e adolescente. Então, assim, essa fase da vida, quando você entra de verdade, minha gente. E de verdade, eu costumo dizer que, assim, eu não... Quando eu fiquei solteiro, sendo muito sério com vocês, eu fiquei pensando, caramba, tipo, viver essa vida de solteiro, entendeu? Tipo, eu pensava a mesma tipo, coisa. Não é o que eu queria pra mim, porque você que gasta uma energia, sabe? Tipo, vai de contra a tudo que a gente gosta de fazer, a tudo nossa... Enfim, e assim, eu tô numa fase de vida que eu tô muito focado no meu profissional, tipo, nas minhas conquistas também, tipo, sabe? De construir as minhas coisas, então assim, tudo que eu queria... Todo o contexto. Tipo, tudo que eu queria era uma companhia de alguém, sabe? De ter alguém do lado como Mirella, sabe? Que é compatível comigo, que também tá na mesma fase, na mesma vibe, com o mesmo objetivo, com tudo assim. Exatamente. Alinhado, entendeu? Então, e era a mesma coisa pra juntou. mim, sabe? Exatamente. Tipo, a gente até conversou sobre isso no começo, sobre o que as pessoas iam falar e não sei o quê. Só que a gente fez, não, quer saber? As pessoas vão falar de qualquer jeito. Se a gente ficar junto agora, se a gente ficar junto depois. Exato. Então, tipo assim, eu tinha muita certeza que eu queria ficar com ele. E eu não queria perder a oportunidade. Exato. A gente vai deixar de viver deixar de o que viver. a gente quer viver por receio do que os outros vão falar? Não, de vez, quer saber? Vamos ficar junto. É isso que você quer? É isso que ele pergunta pra mim, é isso que você quer? Eu pergunto pra ele, é isso que você quer? Sim, então tipo, por que não? Sabe? Exato. Por que não? E aí a gente vai ficando junto. As coisas foram... Exatamente. A gente somos pessoas muito intensas. É isso. Né? Então... Eu acho que isso define bem a gente. Somos intensidade. Intensos no que a gente faz, entendeu? Então, assim, não foi diferente do nosso relacionamento. Então, e assim, como eu falei, não somos mais pequenos adolescentes, temos uma certa independência, uma certa estrutura. Perspectiva de vida também, não pra muito tempo, é pra curto prazo. Mas que permite que a gente, assim, faça as coisas andarem mais rápido, entendeu? Não tem o que fazer. Aí, pô, no namoro de adolescente. Aí, pô, a gente se viu, se não todo dia, praticamente todo dia. Eu viagem pra João Pessoa e etc. Então, assim, as coisas foram desenrolando. Exato. Então... E aí a gente já pode entrar, inclusive, na outra pergunta. Tem aqui Thaisa Balbino e Júlia Souza. Uma perguntou como foi o pedido de namoro e a outra perguntou, teve pedido de namoro? Exato. Teve pedido de namoro? Júlia perguntou como foi o pedido de namoro. Vê, o namoro veio
Primeiro a de Thaisa, teve pedido de namoro? Teve pedido Sim, de teve namoro. pedido. Agora eu vou falar como é que foi. Porque o pedido veio, foi mais ou menos um mês depois, né? Da gente, enfim, ter ficado, etc. E assim, não foi algo planejado. Diria, tipo, não foi... O dia que aconteceu, que foi dia 23 de junho, não foi um dia que eu acordei e falei assim, tipo, hoje é o dia que eu pedi namoro. As coisas aconteceram. E como é que foi que isso aconteceu? O dia 23 foi o dia que a gente teve a corrida da live. Que eu filmei, que ele filmou os takes eu correndo lá e Vocês tal. vocês que seguem ela vão lembrar desse Vai dia. lembrar, com certeza. Inclusive foi o dia que você postou uma foto comigo, etc. Enfim. Porque assim, já estávamos juntos, né, não oficialmente como namorados, mas juntos, vivendo como namorado. Só Um não mês. tinha oficialização. Exato. E aí assim, a gente correu lá, foi uma corrida muito incrível pra Mirella, tipo, a gente correu junto. Sim, bateu tipo, RP. enfim, foi um Causa momento dele. especial no começo Foi daquele um dia muito bom, né? Um dia. Foi um dia muito bom, porque depois a gente foi tomar café, enfim, tipo, juro, do começo do dia, tipo, até a hora do pedido, que foi de noite, tipo, foi um clima muito bom, entendeu? Tipo, tava sendo um dia perfeito. E até como me trouxe, a gente sempre conversou muito sobre o que a gente estava sentindo, etc. Desde o começo até, tipo, no desenrolar de tudo. E a gente tava no meu quarto ali, assistindo vlogs, até que a gente acabou tocando, né, nesse ponto, mas abrindo de novo essa conversa sobre, tipo, como é que o dia tinha sido incrível, como as coisas estavam sendo Já foi uma conversa, tipo incríveis, assim, entendeu? como tá sendo tudo incrível, né? Tipo Exato. assim, em um mês atrás eu nem imaginaria estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, tipo, foi uma conversa muito voltada pra esse contexto, sabe? De como a gente tava feliz. Como que tá sendo diferente viver dessa forma. Exatamente. Entendeu? E aí, enfim, as coisas foram se desenrolando nessa conversa, desenrolando, até que chegou o momento que eu falei que talvez fosse a hora da gente oficializar. Só que antes disso, a gente nunca tinha falado eu te amo ainda. Porque foi esse foi meio que o clímax da conversa, entendeu? Exato. A gente nunca tinha falado eu te amo. Porque assim, apesar de eu já ter certeza, quando eu falei, eu tinha muita certeza que eu amava a Bru. Só que tipo assim, apesar da minha idade, apesar de já ter passado por um relacionamento muito longo, falar eu te amo pra outra pessoa é uma coisa muito forte, pelo menos pra mim. Eu não falo da boca pra fora, sabe? Não tem como, tipo, estar uma semana com uma pessoa e falar que eu amo ela, porque não tem como saber se você ama ela. Amor... Assim, né? Amor é uma construção. É uma construção e é uma coisa muito forte, muito séria. Exato. Então, tipo, isso foi sendo construído, foi pouco tempo, mas a intensidade do que foi esse pouco tempo... É isso. Enfim, fez com que ele parecesse muito maior, sabe? Então, eu já tinha certeza nesse momento que eu amava ele, só que eu nunca tinha falado. Até porque você querendo não fiquei com aquele medo, com aquele receio. Apesar de eu também sentir a você sentia muito a reciprocidade, de fato. Mas querendo ou não, o medo tem. Então, tipo, você botar isso pra fora é muito difícil. Verdade. Só que aí essa conversa, ela foi, tipo, ficando muito intensa, né? A gente foi falando muito sobre o que a gente tava sentindo, como a gente tava... Enfim, como é que a gente tava feliz e agradecido por tudo que tava acontecendo, até que, tipo, eu cheguei pra ele e disse assim... Eu preciso te dizer... Não, eu falei assim, olha, o que eu tô sentindo por você agora, nesse momento, é tão forte, assim, tão bom que chega a doer. É tipo assim, é uma dor boa, sabe? E aí, tipo, eu senti que ele também queria muito falar. E aí eu falei, tipo, e eu preciso te falar isso. Aí eu fui e falei que te amava. E aí ele falou que me amava também. Exato. E aí, ele tipo, foi o dia... perfeito pra gente oficializar isso. Então, foi nada especial, foi um date, um jantar. Não. O especial foi. Amor, especial. Assim, especial que eu quis dizer é que, tipo assim, ele pensou no momento. Não, como eu falei, tipo, não é que eu acordei. Foi especial assim, do jeito que foi. Vou comprar flores, vou fazer um jantar aqui em casa, tipo, não foi. Mas foi um momento perfeito pra mim. Assim. Assim, eu acho que não poderia ter sido em outro dia, em outro momento. De foi outra incrível. forma. Exato. E foi assim que isso então funcionou. teve pedido e foi desse jeito. Exato. E aí a gente faz 2 meses de namoro, inclusive, no dia antes da meia de Floripa. Na sexta-feira, pré-prova. E aí vamos pra próxima pergunta. É uma coisa que a gente já falou aqui, mas assim, só pra poder reforçar, né? Luiz e Gabriele fez. Vocês acham importante para o relacionamento ter uma rotina, hábitos parecidos? Sim. 100%. Assim, é 100%. Isso aqui é o principal. Assim. Não é que é importante, é essencial. É essencial. Porque senão as coisas não andam. Não dá pra andar. Você pode até tentar. No começo é tudo bom. Não, e assim, no começo o que acontece? No começo, como rola muita paixão ali,
cada um vai cedendo um pouco, então essa incompatibilidade, enfim, cede um pouquinho, um cede um pouco. Mas chega um ponto que, sabe, isso vai afastando. Não que, tipo, não exista casais que passaram com rotinas e hábitos muito diferentes e os dois conseguiram se encontrar e se adaptar. Existe isso, mas assim, são situações esporádicas, é mais difícil isso acontecer, sabe? Exato. Como o Bruno tava falando, quando você começa um relacionamento, mesmo com muita divergência, no início você consegue ceder muito mais, porque existe todo esse encanto, essa paixão. Só que o que faz, de fato, durar é esse básico, sabe? Porque, tipo, vai ter um momento que a paixão e esse fogo, ele vai acabar. E o que é que vai durar? É o companheirismo. É você ter um parceiro. E pra você ter isso aqui, primeiro, você precisa ter uma pessoa que tenha a mesma rotina que você, que tenham hábitos. Não vai ser 100% tudo igual. Mas assim, não é que é tudo igual. mas precisa ser compatível, sabe? Porque no nosso caso, acaba sendo... mas aí mas também... Mano, vocês terem noção, os amigos da gente, depois que a gente começa a ficar junto, fazer assim. Vamos dizer, a gente tem amigos em comuns, então tinham amigos, mesmo antes da gente se conhecer, tipo, acompanhava Bruno e me acompanhava. E eles chegaram a dizer pra gente, tipo assim, eu sempre achei você a versão homem de Mirella e Mirella a versão feminina. A gente fica impressionado com isso. Minha prima, vocês têm noção, minha prima conhece Bruno. Antes de mim, ela acompanhava Bruno no Instagram. Há muito tempo. Desde 2022. Desde 2022, vocês têm noção. Minha prima. Falou comigo a primeira vez em 22. Exatamente. 2022. Então, ela, quando a gente ficou junto, ela disse, Lela, eu sempre achei ele muito parecido com você. Então, tipo, a gente tem um caso específico, que a gente é muito igual em muita coisa. Mas, tipo assim, a maioria dos casais precisam pelo menos encontrar algo em comum nesse dia a dia, nessa rotina. Porque é isso que vai fazer durar o relacionamento. Sabe? Então, acho que sim, acho que é o ponto principal assim, Ao meu ver, não é só importante, é essencial. É essencial. Isso. Next. Vamos lá. A próxima quem fez foi Biane Guzmão. Ela fez especificamente pra mim, mas ele vai responder também, porque eu acho que, enfim, né? As perguntas são pros dois aqui. Você. Você vai responder também. Eu sei, mas você tem assim. A pergunta que ela fez foi assim. Primeiro que ela elogiou aqui, né, meu lindo, maravilhoso. Certíssimo, é isso mesmo que ele é. Vou ler a pergunta pra vocês. Tem ciúmes do Bruno? Aí ela botou, porque lindo ele é, com todo respeito. Então deve ser bem assediado. Então, eu acho que eu não sou ciumenta, sabe? Eu acho que, tipo assim, o ciúme ele precisa existir, até porque eu acho que é natural quando você tá em um relacionamento, mas eu acho que tem que ser até aquele ponto que é um ciúme saudável. Sabe? Que eu acho que essa pergunta que ela fez é mais aquele ciúme tóxico, possessivo, e isso eu sou zero. Na verdade, eu nunca fui, tá? Até no meu relacionamento antigo, não é de mim ser ciumenta. Mas eu não me considero ciumenta e eu não me considero ciumenta com o Bruno, apesar dele ser assim, gato maravilhoso e expor a vida na internet. Os dois fazem isso. Eu acho que até tem uma tendência maior as pessoas acharem que eu sou ciumenta, mas eu sou zero, até porque... Eu acho que pra existir ciúme, né, você tem que desconfiar. Exato, tem que ter insegurança. Eu acho que tanto da pessoa quanto da relação de confiança que você tem com o seu parceiro. Exato. Então, tipo, eu confio em Bruno de olhos fechados. Inclusive, já pegando o gancho do que eu falei no comecinho, eu conheço o Bruno há muito tempo. A gente passou de conhecido pra amigo. Não, muito tempo antes da gente começar o relacionamento. Então, tipo, uma das coisas que eu sempre admirei em Bruno foi o fato dele ser respeitador, sabe? Ser reservado. Então, isso aí foi muito importante pra criar a confiança que eu tenho nele, sabe? Eu acho... já desce em cima de você... Exato, tipo, quando eu falei, a gente não estaria junto. A gente não estaria junto, tá ligado? Como é que eu ia confiar em tu, sabe? Não tem como. E aí ela fala, porque ele ali não deve ser assediado. Mas eu acho que o fato não é ser assediado, porque, tipo, vai existir. Eu exponho minha vida na internet, ele expõe a vida dele na internet. Em algum momento vai chegar alguém e vai soltar uma gracinha, vai dar em cima, mas eu acho que o que importa nesse momento é o que você vai fazer com isso, sabe? A postura da pessoa. A postura da pessoa que tá recebendo esse assédio, esse elogio. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai, faltar com respeito ou dar abertura pra pessoa continuar essa gracinha ou esse assédio, sabe? E isso eu tenho plena certeza. Então, existe ciúme, mas existe um ciúme saudável, aquele ciúme do amor, né? Do amor, exato. Coisa... Tipo, é meu namorado, mano. Então, se a pessoa vir... Mas assim, inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta.
Tu acha que eu sou ciumento contigo? Sério. Até porque tu também expõe a vida, tipo... Sério, inclusive eu ia terminar, tipo, porque tipo, uma coisa é só eu falar que não sou ciumenta, outra coisa é a sua percepção. assim, a minha percepção é de que você não é ciumento. Não sou, exato. Eu também acho que você não é. Você se considera ciumento? Não. Eu acho que aquele ciúme Tem ciúme saudável. de mim? Tipo, mas assim, eu tenho plena ciência de que assim, Mirella não é minha. Nem eu sou de Mirella, entendeu? Tipo, Mirella está decidindo... Eu estou com ele. Ela está optando estar comigo, entendeu? Exato. Então assim, Mirella faz o que ela quiser. Então é muito sobre o que ela falou, sobre postura. Exato. Então assim, outras pessoas podem mandar direct pra ela, dar em cima dela. Não tem problema nenhum, entendeu? Até porque são outras pessoas. Agora, o que ela faz, o que ela faz com isso, aí já são outros 500. Que eu tenho plena certeza também, eu tenho a confiança nela, de que ela não vai dar abertura para esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, eu, assim como você, tipo, eu sou seguro comigo e sou seguro contigo, entendeu? Em relação a isso. E você é segura com você mesmo, segura com si. Eu acho que ciúme, desse ciúme possessivo, ele tem muito a ver com insegurança. Tanto própria quanto com o parceiro. Eu acho que a gente tá muito bem resolvido com isso, graças a Deus. É muito importante pro bem-estar, né? E, enfim. Deixa a relação saudável. Exatamente. E é isso, pergunta respondida. Próxima. Vamos responder qual a idade da gente. Perfeito. Quem foi que perguntou qual a idade? Tá. Thaís e Vianas. Qual a sua idade e qual a dele? Bruno tem 25 anos e eu tenho 28. Meu neném. Mas Bruno é assim, ele tem 25 anos, mas ele tem maturidade e postura de uma pessoa mais velha. Tanto é que foi uma das coisas que eu sempre admirei nele. Até já tinha comentado com isso, você com isso. Tipo, a aparência pode até parecer mais novo, mas ele se porta e tem uma maturidade de uma pessoa mais velha. Então, tipo, essa diferença de idade é basicamente assim, nula. Uma coisa que eu acredito que contribui muito pra isso é porque, não sei se vocês sabem, eu falei isso num vlog já meu, mas eu sou o filho mais novo dos meus pais. Eu tenho 3 irmãos, inclusive irmãos bem mais velhos. Eu tenho minha irmã que vai fazer 42 anos, eu tenho um irmão que vai fazer 40, eu tenho outro irmão que tem 32. Então, assim, eu sou o mais novo, mesmo tendo 25 anos. Então, assim, eu cresci com pessoas mais velhas. Então, eu sempre tive referências, meus irmãos, eles sempre foram um exemplo para mim, sempre vão ser. Então, eu tive referências muito boas. E meus pais, quando me tiveram, já estavam bem mais maduros e bem mais, enfim, experientes em criação. Com certeza, tenho eu tive certeza absoluta que foi isso. Assim, que eu tive uma criação muito boa, entendeu? Assim, eu sempre... Enfim... A criação, a referência... Você vai desenvolvendo... Cabeça também, você é uma pessoa que tem uma cabeça boa. Mas eu acho que essa cabeça boa tem muito a ver com isso, entendeu? Com esse ambiente que eu acabei estando inserido. Exato. Então, assim, meus pais são muito cabeça, meus irmãos são muito cabeça. Então, tudo isso me fez também, de certa forma, ser muito cabeça. Exato. Então, apesar da diferença de idade, ela é praticamente nula quanto à maturidade. Graças a Deus. É o que importa, então, eu estaria com você também. Pra próxima, eu acho que a gente finaliza aqui, porque a última pergunta aí para o casal. Esse vídeo vai ficar com 1 hora, porque eu amo falar, Bruno também ama falar, então eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Então, a última pergunta, esse é o Instagram, eu acho que tipo de algum espaço, de alguma loja, Espaço Loyola, não sei o nome da pessoa que fez essa pergunta, inclusive me manda lá seu nome pra saber quem foi você que fez. E aí a pergunta é assim, eu vou mandar pra ele. Essa pergunta, ela fez assim: pretendem morar juntos quando ficar pronto o AP do Bruno? Vou falar, né? Porque elas não sabem, porque você falou no seu canal, mas ele comprou um apartamento recentemente. Se você viu o meu vlog. Seguinte, pra quem não sabe, eu recentemente comprei um apartamento, porque eu moro com meus pais, então essa casa aqui que vocês estão vendo é a casa dos meus pais. Eles viajam bastante, estamos aqui sozinhos, mas eu ainda moro com meus pais, porém eu, em julho desse ano, comprei o meu apartamento, que o prédio vai ficar pronto em dezembro, e aí no comecinho do ano que vem eu recebo as chaves do apartamento, vai começar a reforma, no mais tardar no meio do ano que vem estarei indo para o meu apartamento. E assim, sobre pretensão de me morar comigo, até pelo que eu falei antes, eu gosto de companhia, entendeu? E assim, na altura do meio do próximo ano, a gente vai estar com 1 ano de namoro já, entendeu? Então você imagina que assim... A probabilidade, porque você fala de probabilidade, né? É muito alta de... Mas antes que falei alguma coisa, ele que sempre falou isso pra Exato. mim, obviamente que e eu assim, concordo. porque na verdade é o inevitável. Exato. A fase que a gente se encontra hoje em dia, tipo, tudo que
estamos construindo juntos, faz com que esse caminho aconteça, não tem o que fazer, sabe? Então, assim, por mais que seja o meu apartamento, tipo, esse é o nosso, entendeu? O apartamento, porque é isso, a vida é isso, sabe? Se a gente, tipo, tem certeza que a gente porque se as coisas continuarem se desenvolvendo do jeito que as coisas estão, a tendência é essa, a probabilidade é essa, entendeu? Então, tipo, eu não posso virar e falar assim, não, Mirella vai morar comigo. A gente sabe o dia de amanhã, mas hoje a gente pensa dessa forma. A probabilidade é que sim. Então teremos... Essa foi teremos Mi e Bru. Fizeram algumas perguntas específicas pra mim e pra ele, mas se eu responder aqui vai ficar um vídeo muito longo. Então depois a gente tem um meu momentinho aqui pra eu responder perguntas pra vocês. Mas eu acho que essas foram perguntas acho que foram as que vocês mais queriam saber. Exato, e muito importante pra conhecerem a história da gente como um todo. Né? Mas aí vocês vão acompanhar a gente ainda muito, vão saber muito mais da gente, muito mais coisas minhas, de Bru. E é isso, se você tiver gostado desse vídeo, né, que não é vlog, exato, é um vídeo. Deixe teu like, se inscreve aqui no canal, que agora temos 3 vídeos por semana, inclusive, né, esse é o primeiro da saga 3 vídeos por semana, né, que dá na terça-feira. Incrível. E teremos muito de mim aqui. Se você gostou, de novo, deixa teu like, se inscreve e a gente vai indo nessa. Também, tá aqui na descrição. Vou indo nessa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Eu já cansei de te matar.